no trabalho, né? Que a paz ande contigo. Quem é a paz? Jesus. Jesus é o príncipe da paz. E essa live aqui nós estamos fazendo à noite, né? Que não é costume nosso fazer à noite, mas a gente vai estar fazendo à noite, que é para experimentar, ver como é que funciona. O público entra, se o público interage, não sei como é que tá, né? O foguinho aí, se tá muito forte, se tá fraco, então tô experimentando hoje fazer à noite. Não gosto muito de fazer à noite porque eu acho que de repente para mim é um pouco complicado porque eu tenho um problema um pouco na vista, mas bora ver como é que vai ficar, né? Desde já, você que está entrando, ou você que está visualizando a live do lado de fora, ainda não entrou, compartilha essa live, tá? Curta, né, essa live, tec na telinha, vai tecando na telinha, né, para que a live seja mais enganjada, né? Aqui a gente tá passando pelo torneio da live. Eu não sei como participar desse torneio, eu não sei se eu tô participando automaticamente, né? Mas vamos contar que a gente esteja participando automaticamente, mas tá entrando aqui com a gente aqui, deixa eu ver a Ana, pra cá Ana, Deus abençoe tua vida, tec na telinha, tá gente, vão entrando, vão tecando na telinha aí, que isso é uma grande ajuda pra nós. E também quero pedir pra vocês compartilhem a live, tá, em nome de Jesus. Nossa live é uma live de motivação, tá? Religião, não sei como é que tá a tua vida, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele é a solução para a tua vida, tá? E eu quero ser bênção para ti nesta noite, tá? Mas tá entrando aqui com a gente, tá? A Aparecida, seja bem-vinda, Aparecida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Complicado para me ler. A Marlene parece que já vem aqui com a gente mais tempo, né? O Antônio Carlos. Oi, Antônio. Seja muito bem-vindo, meu querido. O Renato. Obrigado por curtir a live. Deus abençoe sua vida. Gente, vão curtindo a live. Me ajudem. Me ajudem a bater minhas metas, porque até agora minhas metas estão bem baixinhas. E eu preciso cumprir algumas metas aqui na plataforma. Sobressair, sobreviver. Não tá muito fácil, mas a gente tá aqui, né? Deus, ele se encarrega das coisas. Aqui nós temos o Josiel. Oi, Josiel, seja muito bem-vindo. O 20, é por aí, tá, gente? Tem nomes que eu não consigo ler. Evaneide, seja muito bem-vindo, minha querida. Deus abençoe, um abraço, um grande beijo no coração de vocês. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês aqui na nossa live. Falamos muito do Senhor. A nossa live é uma live de vida, tá? Onde a gente conversa sobre as vontades de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes eu ainda não orei aqui na plataforma, né? Porque a gente é mais da palavra, do ensino, né? Então o Senhor, Ele nos despertou mais para ensinar, para informar, para explicar. Então, se você tiver alguma dúvida quanto ao evangelho, quanto à igreja, quanto aos servos, quanto qualquer coisa que você puder falar sobre filho, relacionamento, um assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês com relação aos assuntos. Então, se você puder, né, além de tecar na telinha aí para curtir a live, compartilha essa live, tá? Vai ser uma grande ajuda para nós e também engaja a nossa live, né? Mas quero te dizer desde já que você é importante, tá? Aqui no nosso canal. Como eu já falei antes, o nosso canal é um canal de vida. Eu ia fazer essa live aqui no TikTok de manhã, né? Eu ia fazer essa live com mais outra plataforma, porque normalmente eu gosto de fazer com duas plataformas. Até agora, como muitas pessoas ainda estão inibidas, talvez não me conheçam muito bem, ainda não colocam muitas coisas aí para me ler. Então, muita gente não participa ainda, mas eu estou muito ansiosa para que vocês comecem a participar, tá? Então, desde já, se você puder se abraçar aí, tá, gente? Um abraçando o outro. Olha, tá chegando aqui muita gente na nossa barra de rolagem. Tem aqui o Clenilson.
A Clenilce, né, que ela já está participando há alguns dias aqui com a gente. Obrigado, Clenilce. Seja muito bem-vinda, tá? Minha querida, Deus abençoe. Geni, não sei se é menino ou menina, é Geni Alves. Deixa eu ver. Esse nome aqui tá esquisitinho, não consigo ler, tá? A Lília. Oi, Lília. Seja muito bem-vinda, minha flor. Deus abençoe. Obrigado pela tua participação. A Geni Alves, já falei, né? Quem mais? Bom, gente, hoje eu separei um assunto pra gente conversar sobre filhos, tá? Filhos. Muitos pais hoje estão tendo muito problema com seus filhos, né? Não tá fácil no tempo de hoje a gente criar nossos filhos, tá? Muito difícil. Então, quem bem souber, né, tenha menos filhos. Antes, logo quando eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, né, tinha gente que falava que para o final dos tempos as mulheres não iam mais querer ter filhos. Ter filho hoje é uma questão de muita coragem, né? Porque no mundo que a gente está, um mundo corrupto, um mundo perigoso, onde as crianças não podem mais brincar na porta, não podem mais sair às ruas, né? Os nossos adolescentes, eles estão muito vulneráveis, né? Onde quer que eles vão, eles estão vulneráveis. E a gente, às vezes, está vivendo em cativeiro, né? Muitas pessoas vivem dentro de casa, né? Porque não pode mais liberar seus filhos. Os pais precisam sair, precisam trabalhar. E os adolescentes, muitas vezes, ficam em casa, na internet, e muitas vezes os assuntos que eles estão vendo, os canais que eles estão vendo, eles não têm um supervisionamento, né? A grande maioria, porque assim, o pai e mãe chega cansado do trabalho, então para fiscalizar filho fica muito mais difícil, muito mais pesado, e nisso tudo há um mover espiritual, tá? Porque quem sussurra na mente do adolescente, da criança, é o adversário. Então o adversário, ele tem todo um maquinar de trabalhar na vida dos adolescentes. Há pouco tempo eu vi uma reportagem aí que estava falando sobre o Discord, né? Acho que é Discord, uma coisa assim, um aplicativo que tem que a privacidade é muito maior. Então, eles têm um jeito de descobrir aplicativos que os pais desconhecem, que é uma coisa assim de outro mundo, né? Então, assim, às vezes os filhos estão fazendo atrocidade, né, no mundo virtual e os pais não fazem nem ideia. Então, assim, é muito complicado. Então, o que nós devemos fazer? Chamar o Senhor, porque tem coisas que fogem da nossa realidade, né, gente? Deixa eu ver aqui, a Luciana. O Luciano está aqui, Luciano Santos, seja muito bem-vindo, querido. João Dias, olá, Ângela, seja muito bem-vindo, Ângela. Deus abençoe sua vida. Obrigado, gente, obrigado por vocês que entram aqui na live, tá? Só o fato de vocês entrarem aqui em peso, para mim já é uma glória. Eu fico muito feliz com essa live aqui. Não sei se o TikTok manda, né? Não sei como é que funciona, mas eu sei que eu acho lindo o pessoal tá entrando aqui, acho coisa sensacional. Não sei se de todas as lives é assim, não sei se é robô, se não é, mas eu fico muito feliz, né? Porque imagine que quando não entra ninguém na live, fica aquela live chata, né? Eu não me preocupo muito em entrar ou não, porque eu sei que o TikTok ele vai entregar essa live mesmo se quando eu não tô, né? Já vai ficar gravado, então ela vai ficar passando várias e várias vezes, e isso é sensacional, né? Então, assim, vai passar de madrugada, vai estar passando de manhã, mesmo que eu não faça live naquele dia, o TikTok vai estar passando essa live. Isso me alegra demais. Me alegra demais também quando eu estou fazendo nas duas plataformas, né? Ou 3 plataformas, porque eu estava falando hoje de manhã na outra live que eu estava fazendo. E numa plataforma a gente põe um filtro e na outra plataforma a gente põe outro filtro. Então a gente está abordando o mesmo assunto em 2 plataformas diferentes e estamos com cara diferente, né? Então isso é maravilhoso, isso é sensacional. Isso é um milagre da tecnologia. Imaginar que eu acho que há 15 anos atrás isso não existia, a gente nem imaginava, né? Que a tecnologia ia avançar tanto. Pois é, mas voltando a falar sobre filhos, né, que é o meu assunto da noite,
Eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente vê aí muitos jovens se matando, né, gente? E eu tenho muita preocupação com isso porque eu também tenho filhos. Então, toda vez que eu vejo essa situação, esse quadro, eu sinto como se fosse um dos meus, né? Eu sinto na minha pele, eu sinto uma dó, eu sinto uma tristeza. Às vezes as coisas acontecem por falta do conhecimento, e a Bíblia, a palavra de Deus, vem falar, né, que o povo perece por falta do conhecimento. Então eu quero ser um canal de informação na medida do possível, né? Muitas vezes, quando a gente está na vida cristã, no mundo evangélico, a gente não tem ideia do que acontece, porque é um mundo que parece que é paralelo, né? Tem muitas coisas que a gente desconhece, que a gente não está nem sabendo que existe, né? Tem coisas muito profundas que tá acontecendo no meio da humanidade que a gente acha que não, porque a nossa vida é uma vida assim, uma vida interna. A partir do momento que a gente aceita Jesus, as nossas prioridades mudam, né? Os nossos propósitos mudam, os nossos sonhos mudam, as nossas amizades mudam, então a gente fica meio que num mundo paralelo, e sabemos que a nossa proteção, o nosso Deus, o Senhor, Ele vai nos dando a diretriz, nos diz por onde andar, o que fazer, o que não fazer, e a gente já, em vez da gente andar por caminhos tortuosos, a gente já vai andar por caminhos aonde o Senhor manda, né? Então, a nossa realidade, a realidade de quem realmente é cristão, é evangélico, que tem vida com Deus, é uma realidade um pouco diferente. Eu gostaria que a metade, se não todos, mas a metade do Brasil tivesse essa mesma realidade, que aí a gente não via tanta atrocidade acontecendo, principalmente no meio dos nossos jovens. Os nossos jovens são o futuro da nossa nação, né? Não haverá nação se não houver jovem. Então, nós temos que cuidar dos nossos jovens, tá? O teu jovem, digamos, o teu filho, tua filha que é jovem hoje, também é o meu filho, a minha filha. Eu sinto como se fosse assim, porque ele faz parte da nossa nação brasileira. E eu sei que talvez pode ter alguém aí, algum coreano, algum chinês por aí pelo meio, não sei. Mas se tiver, é a mesma coisa, tá, gente? Então nós temos que ter um cuidado muito grande para com os nossos jovens. Por exemplo, ter mais prática de oração por eles, né? Porque a maioria das coisas que acontece hoje no mundo, a questão não é física, não é só físico, muitas vezes não é questão de conversa, porque existem pessoas e pessoas. Então tem crianças, jovens e adolescentes que já nascem com um tipo de caráter, com um tipo de personalidade que a gente não consegue ter controle. Então nós precisamos ter uma ajuda espiritual. E o que a gente vai fazer? Orar. A oração é a chave da vitória. Muitas vezes a gente não consegue sozinho fazer certas coisas, mas orando a gente consegue. Deixa eu ver que é o CSL, eu não sei muito o teu nome, mas eu não sei como convidar a gente. Gostaria de saber. Bem aqui tem, deixa eu ver, convidar. Bem aqui tem, mas eu não gostaria muito de convidar, não. Eu tenho medo de abrir a câmera aqui e às vezes a gente não sabe quem a gente vai encontrar. Uma vez eu abri a câmera aqui e o cidadão tava com uma patota lá e eles ficaram olhando para mim assim, e eu não, sinceramente, eu não gostei muito. Então não é uma situação que eu gosto. Então, enquanto eu não tiver segurança de ligar a câmera ou tiver um ensino, eu vou dar uma olhada mais nas lives e vou ver como é que eu faço nessa situação. Eu quero abrir, mas abrir com segurança, que vai ter várias pessoas que eu me sinta bem, me sinta segura para poder fazer a live junto, tá? Eu não sei como é que tá funcionando esse torneio de live aí também. Eu gostaria de participar, mas não sei como participar, vou dar uma averiguada. E é isso. Deixa eu ver aqui. Tá entrando aqui com a gente mais a Lidiane. Parou um pouquinho. Se eu ver que parou muito a live, tá? Eu encerro essa e começo outra. Eu não sei se você sabe, mas a nossa live ela tem um tempo de duração de 30 minutos. Então, em 30 minutos, eu vou estar falando aqui com você. Essa live ela vai ficar gravada, tá? Fica gravada aqui, isso me alegra bastante de ficar gravada, por isso que muitas vezes eu não me importo muito com o tanto de pessoas que entram na live, porque ela fica gravada. Então, a plataforma se encarrega de fazer a live correr.
Então, falando de adolescentes, falando de jovens, falando dos nossos filhos, que eu não posso simplesmente chegar aqui e falar coisas que não é, ou então, por exemplo, nunca vou chegar aqui e dizer, Deus me falou isso, e chorar. Eu não gosto de fazer teatro com as coisas de Deus, tá, gente? Para mim, as coisas de Deus são muito sérias. Então, eu, principalmente, antes de qualquer coisa, eu quero cumprir o meu papel como servo, como mulher de Deus, para informar as coisas de Deus, aquilo que o Senhor me manda falar. Então, hoje eu acordei, né, com o propósito de fazer live aqui na plataforma e o Senhor colocava um assunto no meu coração. Então, já é o segundo dia que eu tô falando de filhos. Ontem eu falei de criança. Ontem eu não pude fazer porque eu tava com um problema pessoal. Mas anteontem eu falei de criança, filhos, criança, né? A forma que a gente está lidando com os nossos filhos e ensinando, né, e estragando. Então eu tava falando sobre isso, a live tá aí gravada. Sei que ela vai passar por aí. Eu espero que esse conteúdo aqui, tá, gente, ele é para vocês, porque vai ficar aqui gravado na plataforma. Então, quem quiser ter acesso, você que gosta de participar de live, você vai ter acesso várias e várias vezes, porque vai estar passando, graças a Deus. E desde já também quero pedir a você, né, me abrace, porque eu preciso do teu abraço, quero teu abraço, quero te abraçar também. Então vai lá no meu perfil, dê uma olhada, dê uma curtida e bola pra frente, tá? Então é isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá entrando a Beatriz, entrou a Eva. A Eva? Não pode ser. Tá sem perfil aqui, a Eva entrou. Tá. Então, pessoal, falando de filhos e Deus, falando das coisas de Deus, falando do Senhor, falando das verdades de Deus, nós temos que ter um olhar muito grande para com os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles são a continuidade, o nosso amanhã, são a continuidade nossa, não é simplesmente uma pessoa aleatória. É uma pessoa que vai ser você amanhã. Então, nós temos que buscar muito a presença de Deus pelo nosso filho, pelas nossas filhas, pela nossa família, pela nossa casa, tá? Aí, muitas vezes a pessoa diz assim mesmo, mas ele é assim, porque tem muita gente que só vê as coisas pelo lado físico, né? Físico. Existem coisas espirituais que a gente nem pensa que estão acontecendo, tá? Existem pessoas que fazem, pessoas perversas que são usadas, dominadas pelo adversário, que são instruídas para fazer pacto com adolescente virgens, tá? Muitas vezes você não sabe, mas existem pessoas que estão maquinando no caminho de casa. Às vezes o perigo está dentro de casa também, tá no meio da família também, um tio, um primo, maquinando, projetando, falando, desejando coisas com relação ao teu filho, que é um adolescente. Um adolescente não é como um adulto, tá? Um adolescente, ele tem muita pureza ainda. Nem todos, né? Claro que nem todos, mas a maioria dos adolescentes, a mente deles é uma mente mais pura, tá? É uma mente diferente do que uma mente adulta. Normalmente as pessoas que são adultos, elas já têm uma maldade muito grande dentro de si. Eu alugo aqui um quarto na minha casa, eu já aluguei para algumas pessoas, mas eu nunca alugo para gente muito velha, digamos assim. No máximo 25 anos, 20 anos é o que eu alugo, porque eu entendo que a pessoa, quando ela é mais velha, quanto mais velha ela é, mais má e mais perversa ela é, porque ela já vem de muita carga, ela já vem de lutas, ela já vem de experiências, e às vezes as experiências dela não é boa, às vezes ela vem de raízes de mágoa, raízes de maldição, raízes de prostituição, raízes de mentira, raízes de fracasso, de derrota, de palavra contrária. Então são coisas que a gente tem que se ater muito,
Então, assim, o adolescente, ele, por mais que não seja mais criança, mas a mente dele não é uma mente como um adulto. Então, nós que somos adultos, que sabemos mais da maldade do ser humano, nós devemos ter um olhar maior, espiritualmente falando, tá, gente? Porque uma coisa a questão é natural e outra coisa a questão espiritual. Às vezes a gente precisa orar mais, buscar mais. Aí vem aquela pessoa que diz: não, mas eu não oro nem por mim, que não sou evangélica, eu não sei orar, não sei falar com Deus. O que é o falar com Deus? O falar com Deus é você dobrar o teu joelho, ou de repente você não precisa nem dobrar o joelho, é só você falar, tá? Peça proteção para tua filha, peça proteção para o teu filho, peça para Deus colocar pessoas de boa índole, de bom caráter, pede para Deus selecionar as amizades dela. Às vezes quando a gente fala, a gente até fere, a gente magoa, mas a gente tem que impor limites, tem que saber quem está andando junto, né? Quem está falando, quem está conversando, quem são as amizades, onde anda, não é privar, não é impedir. Quando eu tinha meu filho adolescente, eu morava numa casa grande, né? E a minha casa tinha quintal. Então eu fazia questão dos meus filhos trazerem as amizades deles para dentro de casa. Eu preferia muito mais que eles estivessem dentro de casa, porque eu podia, né? Eu tinha uma forma de olhar, de fiscalizar, eu também começava a ser amiga dos filhos. Eu sou muito jovem, né? Eu tenho a mente muito jovem, então eu adorava ter os adolescentes na minha casa e gostava que eles fossem na minha casa e vissem lá. Então isso é um hábito meu, eu gosto desse tipo de vida, quando os filhos dos meus filhos começam a agir como se também fossem da família. Eu gosto muito e eu acho isso saudável, tá? Se eu tenho uma família saudável, eu consigo amparar outros, porque a gente não sabe a realidade do outro. Por exemplo, tem muitos adolescentes que têm problemas em casa. Tem adolescentes também que passam por lutas, por guerras, por batalhas, e a gente nem imagina, tá? Eu, como professora, eu trabalhei muito na vida de crianças e adolescentes e vi muita coisa que eles necessitam muito. Eles passam por conflito, eles estão mudando a cabeça, a mente deles está em desenvolvimento. Então, eles estão passando por vários conflitos. Então, é necessário que um adulto, né, esteja nesse momento dando direção, dando orientação, ensinando, preparando para uma vida adulta. Então, assim, o adolescente, ele não tem que ser tratado como uma criança, tá, gente? Nós temos que tratar um adolescente, como uma pessoa que está em desenvolvimento e daqui a pouco vai ter uma vida adulta. E ele tem que chegar na vida adulta da melhor forma possível. Então, assim, tem coisas que a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu não posso tratar o meu adolescente como uma criancinha, privando ele de tudo, com medo de qualquer momento ele ser roubado, ele ser assaltado, não deixar ele sair para canto nenhum, porque assim, se você privar muito o seu adolescente de sair e de aprender a se locomover sozinho, você vai criar um cidadão pateta no meio da sociedade, tá? Um cidadão que não sabe andar sozinho com as suas próprias pernas. Seu filho precisa andar com as suas próprias pernas, tá? Digamos assim, você tem um carro, você tem uma vida boa para dar para o seu filho, para o seu adolescente, mas de vez em quando coloca ele para andar de busão, para ele conhecer a sua cidade. Aqui na cidade onde eu estou morando, eu vejo muito essa situação, né? Dos adolescentes serem extremamente protegidos, principalmente homens. Homem, a gente não trata igual mulher, tá, gente? É diferente o tratamento de um filho homem e o tratamento de uma filha mulher.
O homem, ele tem que ser mais desembaraçado, tá? Ele vai ser o homem da casa, ele vai ser o chefe da família. Então você tem que ter uma sabedoria para fazer uma diferença. Se você tem um casal de filho, um menino e uma menina, você não pode tratar o seu filho homem como você trata a sua filha. Eu tive um casal de filhos. O meu filho, ele reclamava muito. Ele dizia: mãe, a senhora trata a Ana Paula assim, 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 assim. E a senhora trata assim. Então, ele tinha ciúme pelo fato que eu tratava ela e ele. Só que ele era o homem e era o mais velho. Então, gente, é algo que eu venho trazer aqui para você que é muito sério, tá? Eu quero muito que você se orgulhe dos seus filhos, que você veja eles crescerem, que eles cresçam saudáveis, que eles cresçam com vida, tá? Que eles sejam pessoas que realmente venham te dar orgulho. Porque às vezes a pessoa, ela ama pouco, deixa Deus dará. E às vezes a pessoa não ama nada. Então nós temos que buscar um equilíbrio para com os nossos, tá? O bem maior que nós temos é a nossa família, é a nossa casa. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele daqui que está na nossa casa, aquele que vive com a gente, aquele que está dentro do nosso lar. Então, o próximo, mais próximo, é aquele que está dentro da tua casa, do teu lar, é a tua família. Eu não sei como é a tua família. De repente, você é uma mãe solteira, de repente você é um pai solteiro, de repente você é um marido, uma esposa, dentro de um lar com 3 filhos, com 2 filhos, com um filho que eu não sei. Cada tipo de família vai mudando um pouco. Por exemplo, um lar que tem um filho só, que hoje em dia isso é mais comum, filho único. O filho único, ele sofre muito, porque ele é privado pelos pais de aprender a andar. Imagine um jovem de 18 anos que foi super protegido pelos pais e não consegue ter uma desenvoltura o suficiente para a sua idade. Isso é triste demais, gente, triste demais. E o que eu estou trazendo para você é que muitas vezes a gente agindo dentro da nossa casa, no nosso ambiente, conforme a gente imagina e acha que a gente não consegue enxergar, porque eu também cometi esse erro, tá? E um dia alguém chegou comigo, porque eu era o tipo de mãe que eu super protegi o meu filho, ele era o único até então. Até os 5 anos de idade, ele era o único filho, então eu super protegi aquele filho, né? Ninguém podia falar que ele era feio, que meu Deus, eu pegava um inimigo. Então, assim, eu simplesmente protegia eles de tudo. Eu era super protetora. Então, esse perigo tem quando se tem filhos, o filho adolescente, quando ele é único, né? Quando você tem um filho só, você quer super proteger. E acaba que você vai, como é que se diz, travar o crescimento daquele adolescente, tá? Então, o que eu tô trazendo para cá é um assunto bem sério, que muitas vezes pais estão cometendo erros sem imaginar que estão cometendo. Muitas vezes a gente erra querendo acertar, tá? Então, existe muito, principalmente aqui na cidade onde eu moro, filhos únicos, ou então um casal de filho, onde são muito protegidos, ou são deixados de lado. Nós temos que buscar um equilíbrio. Então, o filho adolescente homem, mesmo que você tenha carro, condição financeira, coloque seu filho para andar de busão, né? Diga assim, vai dar uma volta na cidade. A minha mãe fazia isso comigo. Eu fui filha adotada, tá? Eu fui adotada com 1 ano de idade. E quando eu cheguei numa idade assim de 12, 13 anos, eu acho, não sei se mais nova, 9 anos, a minha mãe me colocava, minha avó me colocava para mim andar de busão, né? Ela me colocava num ponto e ela dizia, tu vai dar a volta e aí tu desce bem aqui, tá? E eu fazia isso, dava volta na cidade, e isso faz o quê? Faz com que teu adolescente,
o teu jovem conheça a cidade onde ele mora. Ele vai aprender a andar sozinho, ele vai aprender a ver as coisas quando você não está perto. Então você precisa muitas vezes deixar ele aprender certas coisas. Minha avó usava a palavra matuto, né? Que a pessoa, quando ela não deixa o filho se desenvolver, ele fica matuto, aquele jovem que não sabe andar, que não sabe caminhar sozinho. Imagine você criando um jovem assim. Eu sei que de repente você quer acertar, mas imagine que de repente você cria seu jovem assim com todo amor, com todo carinho, porque você não suporta ver ele sofrer. Toda mãe, todo pai é assim. Aí de repente acontece uma tragédia, que Deus o livre e guarde, mas que esse é o retrato de muitas famílias. Acontece isso, de você acontecer uma tragédia e aquele adolescente, aquele jovem ou até mesmo já um homem ficar sozinho. Gente, é muito triste uma pessoa que não sabe andar ficar sozinha. E às vezes você priva teus filhos que são adolescentes de aprender a andar enquanto você está perto. A função dos pais é ensinar os adolescentes, os seus filhos, por uma vida adulta, tá? Desde quando uma criança nasce, Deus ele te dá uma dádiva de poder ensinar e educar um outro ser. E aquele ser, a nossa obrigação como pais é fazer com que aquele ser, aquela pessoa, aquele cidadão, aprenda a ter uma vida adulta da melhor forma possível, tá? Tendo um equilíbrio emocional, espiritual. Então, a nossa função nessa terra, principalmente, é com aqueles que a gente gera, tá? Então, a responsabilidade de cuidar daqueles que a gente gerou é nossa, inteiramente nossa. Eu venho trazer isso porque normalmente os assuntos que eu trago na live são assuntos que o Senhor põe no meu coração. Algum tempo atrás eu comecei a falar de depressão, assim, né? Nunca tive depressão, não tenho problema de depressão na minha família, nem na minha casa, graças a Deus. Mas o Senhor colocou esse assunto no meu coração lá pelo final do ano e eu comecei a falar sobre depressão, falei em todas as plataformas, tá? Conversei. E imagine que muitos adolescentes estão desenvolvendo essa doença, é ansiedade e depressão. Tem uma causa, tem um motivo, tá? Tem uma razão. Então nós precisamos detectar essa razão, porque, por exemplo, se não se sabe o motivo do problema, a gente não vai saber como curar. Então nós primeiro temos que saber onde é que está a raiz do problema. O médico, para ele dar um remédio, ele precisa fazer exame, né? Ele só vai dar o diagnóstico, passar a receita quando ele souber aonde que está o problema e a situação. Então, Jesus, ele é o médico dos médicos, né? Ele é terapeuta, ele é clínico geral, ele é ginecologista, ele é tudo, tá? Então, assim, nós como pais e mães, nós precisamos ter uma atitude, primeiramente, de interceder diante de Deus pelos nossos filhos, porque quando a questão é natural, é uma coisa, tá? Você vai lá, você conversa, você fala, você passeia, e tá tudo certo e a gente resolveu a questão, mas muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, 80, 90% da situação não é natural. 80, 90% da situação é espiritual, tá? Então, assim, nós temos que atentar para isso, porque, assim, não adianta você tentar lutar com o espiritual, com o sobrenatural, de peito aberto, só você e o sobrenatural, porque com certeza você vai perder. Tá bom? Então, assim, nós precisamos chamar o Senhor que tudo pode, o Deus da batalha, né? O Senhor dos senhores, o justo juiz. E só Ele pode nos ajudar. Então, tenha mais cuidado com seus adolescentes. Nós estamos num tempo perigoso, né? Perigoso. Tem muitos adolescentes que estão se matando por nada, tá? Mas que a causa, ela já vem numa crescente aí de muito tempo, já vem numa crescente de anos e anos e anos aí, e até chegou numa fase que ele não aguenta mais. Então, você precisa ter um olhar atento, tá? Às vezes, o que
O que você precisa não é trabalhar para dar tudo do bom e do melhor. Às vezes você precisa estar presente, tá? Você precisa estar mais perto, você precisa conversar, você precisa puxar assunto, você precisa, como é que se diz? É o que eu estou falando, né? Estar perto, conhecer, entender como é que está a cabeça. E você só vai conhecer como é que está funcionando dentro quando você começa a conversar. Adolescente não é fácil de lidar, tá? Às vezes você tem que perceber assim, porque eu digo que nós temos que conversar, puxar assunto, porque às vezes, por exemplo assim, você puxa conversa com um adolescente, você nota que ele é agressivo, ele não te responde direito, ou ele faz que não quer conversar. Ou então ele te responde com uma palavra dura. Então, à medida que você vai conversando, você vai percebendo se ele está agressivo, se ele responde bem, se ele é carinhoso, se ele é amoroso, se ele aparenta estar tudo bem, porque no falar, mesmo que não seja um falar pessoal, que ele não esteja contando da vida dele, ele vai dar sinais, se ele está bem ou se está mal. Acredito que todos dão sinais, só que a gente muitas vezes, por estar tão ocupado com os nossos afazeres, nós não percebemos. Na minha vida, gente, eu cuidei do meu filho, estou cuidando de uma filha adolescente. Cuidar de filhos hoje em dia, no tempo de hoje, não está sendo nada fácil, tá? Como mãe, como mulher de Deus, eu posso dizer que não tá fácil. Meu filho, quando ele era adolescente, que hoje em dia ele já é um homem, graças a Deus, Deus me ajudou a cuidar, a curar, e ele é um homem de Deus, um homem independente hoje. O que eu tô falando aqui é aquilo que eu passei, a experiência que eu passei, mas muitas das vezes, quando eu fiquei com ele sozinha, muitas das vezes, quando eu fiquei com ele sozinha, eu pensava assim, com certeza ele quis endoidar, sabe? Ele quis partir para um outro campo aí. E eu tive que ser aquele pai, né? Eu tive que falar duro, falar grosso. E o meu jeito, a minha alternativa com ele, por ele ser homem, eu falava com ele numa linguagem de homem, tá? Porque é a linguagem que um filho homem entende. Não adianta você que é mãe, que tem um filho homem, falar com mimimi. Anteontem eu falei aqui sobre criança. Até de 1 ano de idade, até 9 anos, 10 anos de idade, você está formando o caráter no teu filho, tá? Você formou o caráter dele. Dependendo de como você for com ele, você vai ter já traçado um caráter na vida dele, e o caráter se leva para sempre, tá? Então, daí para frente, ele vai passar por muitas fases, mas o caráter dele está traçado, né? O meu filho em si, ele era muito obediente, então ele sempre me obedeceu, ele sempre me ouviu em tudo, ele sempre gostou das minhas opiniões e ele sempre fez aquilo que eu quis. Claro, tem uma exceção aqui e outra ali, mas até hoje, por ele ter sido obediente, ele se sobressaiu bem. Então, assim, estimular os filhos a reconhecer a tua obediência, isso é muito importante, tá? Porque, primeiro, as primeiras pessoas que ele vai aprender sobre obediência são os pais. Então, se ele não aprende a obedecer os pais, que são aqueles que criaram, que geraram, que deram amor, que deram comida, bebida, se eles não aprenderem o princípio da obediência com pai e mãe, dificilmente eles vão obedecer os líderes deles no futuro. Por exemplo, líder religioso, líder na área profissional. Isso já vai estimular um fracasso na vida deles muito grande, tá? Então, ensinar a questão da hierarquia, a questão da obediência, desde pequenininho, isso é muito importante. Ensinar respeitar o mais velho, isso é muito importante, tá, gente? Então, quando aquela criança ela cresce
e se torna um adolescente, ele vai ter outros conflitos e você vai ter que ser um paizão, uma mãezona para perceber. Quando o meu filho passou por essa fase, foi uma fase que o Senhor ele trabalhou muito na minha vida, porque foi uma fase que eu comecei a desenvolver uma alegria. E quando eu brigava com ele, eu falava duro como um pai, mas ao mesmo tempo eu falava não era brincando, as palavras que eu falava soavam como um tom de comédia, mas eu falava duro e ele entendia que era, mas só que saía num tom de comédia, né? As palavras saíram como se eu tivesse, tipo assim, tu não endoida não, porque senão vou endoidar e vai ser dois doidos. Então assim, só que eu falava isso com raiva e gritando, né? Tu não endoida não, senão nós vamos endoidar que os dois vai ser doidos. Então aí ele ria, eu ria. Então assim, nós temos que buscar um equilíbrio com os nossos filhos, tanto no brigar, falar a verdade, fala sério, mas também dar amor, dar carinho, conversar, saber onde dói, tá? Porque eles têm conflitos, às vezes o adversário ele fala na mente de um adolescente, tá? Fala na mente da criança. Eles começam a enxergar coisas que não existem. E você tem que perceber o que está acontecendo, se realmente o que eles estão querendo enxergar está certo ou se não, porque às vezes eles não conseguem expressar falando aquilo que eles estão sentindo, tá? E eles não são um adulto como nós, eles estão em desenvolvimento, então é um momento que ele muito precisa da nossa presença. Muita gente acha que os nossos filhos eles só precisam da gente quando eles são crianças, depois eles podem ficar sozinhos. Mas eu já acho hoje, com a experiência que eu tenho, que a fase mais importante para ter um pai e uma mãe perto é na adolescência, porque é na adolescência que o inimigo começa a atacar. Tá? Enquanto é criança, e quando eu falo isso para filhos de cristãos, tá? E falo para filhos de pessoas que não são cristãos, porque tem muita gente que é cristão, evangélico, católico, religioso, que acham que porque é religioso, é cristão, é evangélico, tá sob a proteção de Deus e pronto, acabou e deixa, e não é verdade, tá, gente? Os nossos filhos cristãos, eles passam por bombardeios, eu falo isso porque, como eu trabalhei dentro de uma escola, eu via muitas coisas espiritualmente acontecendo, tá? Eu via professores lançando palavras de maldição, que tinha autoridade, um professor tem uma autoridade sobre a vida de uma criança. Eu via, por exemplo, conflito entre colegas, tá? Alguns adolescentes, algumas crianças não sendo tão amados como os outros, e eles passam pela questão da aceitação, da rejeição dentro da escola. Às vezes dentro de casa tá tudo bem, mas, por exemplo, a falta de amigos, né, na vida deles faz uma falta. A falta de companheirismo faz falta, porque eu sempre digo isso, que nós não fomos feitos para andar sozinhos, tá? Imagine que se você se sente só algumas vezes, imagine um adolescente. Então, um adolescente, ele é uma pessoa vulnerável, tá? Então, no mundo hoje que a gente está passando por tanta turbulência e tem tantas pessoas doentes próximo que a gente nem imagina, nós temos que ter um olhar atento, tá? Interceder pelos nossos filhos, orar, já falei isso aqui, estou repetindo, orar, buscar pela vida dos teus adolescentes, dos jovens, se tem algum cristão aqui na plataforma que está ouvindo, vamos interceder pelos adolescentes do país, né, do mundo, porque eles são o futuro da nação. Interceder pelas famílias, interceder pelos pais, que os pais eles tenham um olhar mais atento, né, a questão da depressão, a questão da prostituição na adolescência, a questão psicológica, a questão alimentar. Então, tem muitas coisas que o adolescente passa que a gente nem imagina que está acontecendo, tá, gente? Eu não sou psicóloga, tá? Eu sou apenas uma professora e nem sou uma pedagoga. Eu sou professora de educação física e eu louvo a Deus porque eu sempre tive vontade de dar aula, né? De voluntária, ser voluntária.
E eu sempre tive vontade de ser voluntária. Já trabalhei na igreja como professora. Para dizer a verdade, quando eu comecei a trabalhar como professora na igreja, eu comecei com crianças. E o mais interessante de tudo é que eu não gostava de criança. Eu não gostava de criança. Eu achava criança um pé no saco, uma chatice. E eu achava a criança, sei lá, melequenta. E eu não gostava de jeito e maneira. Eu não entendia quando pessoas diziam assim, ai, que as pessoas ficavam, né? Que nem é bonita, é fake só. E aí, quando o Senhor chegou o tempo, o Senhor criou a situação e eu comecei a cuidar das crianças. Eu fui praticamente empurrada a cuidar das crianças. E depois que eu fiz a obra de Deus cuidando de crianças, foi que eu comecei depois eu fiz uma faculdade e comecei a dar aula para criança, mas eu já estava trabalhada e hoje sim, eu adoro criança. Eu amo cuidar dos adolescentes, né? Eu amo fazer o que eu faço. Eu sou professora de educação física e eu cuido, né? Eu dou aula de vôlei para uma instituição que presta serviço à comunidade, então eu adoro fazer esse trabalho. Faço isso 2 vezes na semana, durante 1 hora eu dou 2 horas do meu tempo, 2 vezes na semana, isso me faz muito bem. E eu tenho certeza que ali eu não estou só ensinando vôlei, né? Eu sei que a minha presença ali, meu abraço, muitas vezes o adolescente não quer conversar com o pai, não quer conversar com a mãe, então eu me sinto assim apta para ensinar, para falar, para aconselhar, para abraçar, e eu tenho muito prazer em fazer esse trabalho, eu tenho muito prazer em fazer essa obra. Eu confesso que quando eu vou fazer esse trabalho, eu chego dali com a sensação assim. A Bíblia diz muito que melhor é dar do que receber, né? Eu me sinto muito honrada fazendo, eu me sinto muito honrada cuidando. Eu tive aquele tempo de cuidar, né? De ser cuidada. Eu fui cuidada, eu fui tratada, Deus colocou muitas pessoas para cuidar de mim, colocou muitas pessoas para estarem comigo. Para trabalhar no meu ministério, na minha vida ministerial, para me dar um suporte, para orar, para interceder pela minha vida. Por isso eu estou aqui. Ninguém chega num lugar sozinho, tá, gente? A gente precisa um do outro, a gente precisa, a gente precisa um do outro. Então, assim, ninguém chega em certo patamar sozinho. Teve muitos irmãos no meu caminho, tá? Que me ajudaram, que me aconselharam, que muitas vezes na área financeira também me abençoaram e eu sou muito grata. Não posso nunca esquecer que se eu cheguei aqui foi Deus e esses irmãos que o Senhor colocou no meu caminho. Então, assim, hoje eu estou aqui para informar, para te ensinar, para te dar uma direção. Muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, a gente não dá conta. Clame por Deus, chame por Deus. O Senhor, ele é muito mais do que um psicólogo, do que um terapeuta. E muitas vezes o problema ele não é físico, ele não é um problema natural, é um problema que o psicólogo não vai resolver, que o terapeuta não vai resolver, que ninguém vai resolver. Só o Senhor, porque o problema é espiritual. Às vezes o que acontece? Às vezes aquele adolescente, ele digamos assim, ele nasceu com uma raiz de maldição de um parente atrás. Às vezes é o pai, a mãe, que veio de uma família onde ele era maldizente, ou de uma família onde foi feito um pacto, uma aliança com o mal. Às vezes aquele adolescente, ele é um filho de um pacto, né? De um acordo. Então, assim, tem N coisas que você faz que o filho muitas vezes traz a consequência. Então, a maioria das vezes das coisas que estão acontecendo hoje em dia na vida dos adolescentes, crianças, jovens, das famílias, são as consequências de atitudes que muitas vezes alguém da tua família fez. Analise a tua família, qual o problema da tua família? Não tem família perfeita, não. Nós temos problema, todo mundo tem problema. Eu tenho problema,
acredito que o meu filho lá onde ele está tem problema, todo mundo tem problema, mas existem problemas que são naturais, tá? E existem problemas que são raízes de maldições, raízes de pactos, batismos espirituais, batismos sexuais, tá? Existe um dominador, um obsessor, algo espiritual. E o espiritual a gente só pode combater com o espiritual. Você nunca vai conseguir combater o espiritual com uma faca. Você pode matar o corpo, a matéria, mas o espírito você não consegue matar, tá? Então, muitas vezes na vida dos adolescentes, o que está acontecendo é como é que se diz, é uma dominação espiritual. Então, eu espero que essa live aqui, que isso que eu tô falando, que seja algo que venha, né, para te refletir. Seja para te refletir, seja para te aconselhar alguém, seja para te levar essa palavra para alguém, seja para você ser canal de bênção para alguém. Então, assim, que o tema dessa live ela alcance muitas pessoas que estejam com esse problema, tá? Então, a gente falou aqui sobre filhos criança, filhos adolescentes. Eu ainda gostaria de falar mais, tá, gente? Se eu pudesse conversar com algumas famílias que têm esse tipo de problema, eu gosto muito de conversar. Eu não sou psicóloga, tá? Eu não sou terapeuta, mas eu acredito que o Senhor ele nos dá o dom. O Senhor ele nos dá um dom e o dom de forma melhor até, né? Porque é divino. Então, assim, às vezes com uma oração a gente consegue resolver o problema. Eu não sei a profundidade do teu problema, mas que o Senhor, nessa hora, venha sarar a tua vida, sarar a tua casa, sarar os teus filhos, né? E eu quero orar por você e quero orar pelos teus filhos agora, tá? Eu vou deixar, o que me alegra é que essa live ela vai ficar gravada aqui. Todos os dias nós estamos fazendo live, nós ainda não encontramos ainda uma hora, um horário fixo, tá? Para estar aqui nessa live, fazendo essa live, mas vou estar experimentando à noite. Não achei que foi tão ruim à noite, mas normalmente eu estou fazendo à tarde, lá para as 17, 18 horas da noite. Mas desde já quero te pedir, toque no sininho, tá? Para que quando a gente entrar aqui na live você seja notificado. Compartilhe essa live muito, deixa aí como é que se diz, suas bênçãos, digamos assim, preciso também que você me ajude aqui com o baú dos desejos, tá? Que você deixe sua live, seu coração, seu diamante. Não sei como é que funciona aqui na plataforma, mas eu também preciso e é uma forma de você estar me ajudando a cumprir minhas metas, tá? Então é isso. Nas demais coisas, eu preciso muito que você compartilhe a live, que você dê tec-tec na telinha. Não se esqueça de tecar na telinha, tá? Porque você vai estar fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas através dessa live. Você vai fazer com que outras pessoas escutem essa live, ouçam essa live. Você vai fazer com que essa plataforma coloque essa live para correr para frente. E o que eu quero que as pessoas tenham vida a partir do que eu estou falando, a partir do que eu estou pregando, tá? Então é isso, eu vou orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Fecha os teus olhos, tá? Se você quer pegar um copo com água, eu acredito no copo com água, tá? Eu acredito que tudo é válido quando você coloca na presença de Deus. Não acho que é misticismo, não, acho que é fé. E a fé, você pode fazer a manifestação da fé em qualquer outro lugar, tá? Você pode, se você crê que uma cadeira passa por lugar, a Bíblia diz que se a gente disser a esse monte, passa daqui para lá, assim se fará, né? Então, a fé, ela move montanhas. Então, o que eu falo, que as coisas elas são feitas, elas são conquistadas no mundo espiritual e materializada no mundo físico. Então, se eu acreditar que um copo com água ele tem o poder de um remédio para curar internamente, assim será, tá? Então, assim, se eu manifesto fé através de um copo com água, Deus ele honra essa minha fé,
Então, e a fé, ela é em Deus, ela é pautada em Deus, ela não é pautada em outra coisa, tá? Então, assim, eu acredito no copo com água. Então, se você tem fé para crer que um copo com água e a gente orar e você tomar esse copo com água vai sarar, então pegue aí o teu copo com água, coloque aí na mesa, onde você estiver na tua mão e ore comigo, tá? Vou orar por você, pela tua casa, pela tua família. E vou estar encerrando essa live. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa hora eu coloco diante da tua presença, Deus, essa pessoa que está entrando aqui nessa live, que entrou, Senhor, eu coloco todos os participantes, as pessoas que entraram, que saíram. Eu coloco, Deus, essas vidas diante do Senhor, eu coloco as famílias representadas, Pai, porque eu sei que cada uma dessas pessoas que entram aqui nesse ambiente tem família, Senhor, de uma forma ou de outra. Que Tu venhas alcançar, Deus, alcança os adolescentes, alcança as crianças, Pai. Onde tiver uma criança, Senhor, representada por esse parente, Senhor, que Tu possas ir lá, Senhor. Coloque a Tua proteção, Teu zelo, Senhor, que Tu possas, Pai, ensinar, conduzir, Senhor, essa mãe, esse pai, Senhor, esse familiar, Senhor, a pegar na mão desse adolescente, dessa criança, Senhor, e fazer com que ele cresça com saúde saudável, Senhor. Que nada seja mirrado, Senhor, que ele se torne um homem de Deus, um homem valoroso, uma mulher valorosa, Senhor. E que seja para a glória do Teu nome, porque Tu é vida, Senhor. Tu és santo, Tu és fiel, Tu és justo, Senhor. Deus, não deixa que essa live, Senhor, que essa oração seja em vão, Senhor. Mas que ela venha, Senhor, cair numa boa terra, Senhor. E que seja, Pai querido, para a honra do Teu nome, Senhor. Que pessoas venham ser alcançadas, Pai, através dessa plataforma, através dessa oração. E que seja para exaltação e glória, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor, de Tu nos ter trazido aqui, Senhor. Recebe, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, que assim seja. Então recebe aí, meu amado, minha amada, que Deus abençoe a tua vida, tá? Que o Senhor, Ele te enche de luz, que o Senhor te enche de misericórdia, que Deus, Ele te enche de graça, tá? Nós temos outras plataformas também que a gente faz a obra de Deus, nem todas as plataformas, tá? Eu falo de Deus porque eu tenho outras plataformas, eu tenho uma profissão, eu não sou só anunciante do Evangelho. Eu acredito que a gente pode ser várias coisas, tá? Eu sou professora de educação física. Eu, por exemplo, eu gosto da prática da dança, né? Porque tudo quanto é movimento está também arrolado na educação física, por exemplo, no esporte. Então, assim, se você vê um dia o meu conteúdo, eu fazendo alguma live, não se assuste, não se escandalize, porque eu também sou professora. Então, eu acredito que você pode ser evangélico, você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser o que for. Nada, isso não vai mudar a tua crença no Senhor, tá? Porque a nossa fé está pautada em Deus e não nas coisas terrenas desse mundo, tá? Então, assim, Deus abençoe, quero que você receba a bênção do Senhor, que o Senhor te ilumine, que o Senhor guarde o teu lar, a tua casa e que o Senhor te dê a paz, tá bom? Então, estou encerrando a live. Que você daí também jogue bênção, jogue vitória, porque eu também preciso, tá? Então é isso, tchau, tchau, fique na paz.